Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa Escola de Discípulos e um estudo no breve Catecismo de Westminster. Eu sou o Reverendo Lucas Leal, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Corbélia, no estado do Paraná. E hoje vamos então à nossa 33ª pergunta. Veja, queridos, a 33ª pergunta diz assim: o que é justificação? Vamos à leitura de alguns textos? Veja, Efésios capítulo 1, versículo 7 nos diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 e verso 21 diz assim: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. E Romanos capítulo 4, versículo 5 também nos diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, a justificação, queridos, é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputadas e recebida somente pela fé. Quando nós dizemos a justificação, e pensamos no Novo Testamento, nós temos que entender que essa palavra justificação ou justificar no Novo Testamento, ela significa que Deus está considerando o homem que crê em Jesus Cristo como alguém correto, como alguém justo. Ou melhor dizendo, Deus está declarando sobre nós que cremos em Jesus que nós somos justos diante de Deus, pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós dizemos, então, que a justiça de Jesus Cristo é imputada sobre as nossas vidas, uma vez que quem cumpriu a obra de justificação foi Jesus. E é nós que nele cremos, nós que nele confiamos, recebemos essa justiça, então, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Deus, então, queridos, escolhe, por sua livre vontade, justificar todos quanto creem em Jesus Cristo pela obra redentora da cruz do Senhor. E isso significa duas coisas primárias. Primeiro, que nós recebemos o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo. E segundo, que Deus nos aceitou e nos aceita como justos aos seus olhos por causa da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então você veja que não é a nós, não é por nós, não é naquilo que fazemos, mas é na obra inteiramente de Deus, inteiramente do nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo. Porque Cristo, então, é justo e é justificador, aquele que nele crê recebe, então, a sua própria justiça. Essa doutrina deve causar, então, queridos, algumas coisas em nós. Primeiro, que essa doutrina deve causar fé em Jesus Cristo, uma vez que nós entendemos que pela fé somos justificados por Deus. Segundo, alegria pela salvação, porque Deus tem nos resgatado, Deus tem nos salvado, Deus tem nos perdoado os nossos pecados. Terceiro, o descanso eterno na obra redentora de Cristo, uma vez que essa obra já foi feita, uma vez que essa obra é completa, não há necessidade de se acrescentar nada, mas inteiramente vivemos pela obra do Senhor Jesus Cristo e inteiramente somos justificados nessa obra redentora. E por último, a certeza que Deus nos ama, uma vez que, sendo pecadores, Ele então não imputou os pecados sobre nós, mas imputou a justiça de Jesus Cristo e tem nos remido e tem nos salvado no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que a obra redentora de Cristo seja derramada abundantemente na sua vida.
em nome de Jesus.